Senhor. Estamos aqui mais uma vez, reunidos na casa do Senhor, nesta manhã de domingo, para louvar a Deus, para agradecer a Deus pela sua misericórdia, para estudarmos a sua palavra e dizemos aqui que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Eu quero convidar você para estar junto conosco, acompanhando este culto e a escola bíblica dominical desta manhã, aprendendo mais um pouco sobre a palavra de Deus. Nós vamos orar, dando início à escola dominical, em nome do Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta manhã, onde podemos estar reunidos em nome de Jesus, para exaltar o teu nome, para bendizer o teu nome, para exaltar o Senhor, a tua santa palavra, que tem nos trazido vida, tem nos trazido libertação, tem nos trazido cura divina, tem nos trazido vitória em nossas lutas diárias. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nesta manhã, nós queremos trazer ao Senhor a nossa adoração, nosso culto, Senhor, com o coração sincero, com o coração aberto para te servir. Senhor Deus, nós te pedimos, esteja conosco neste lugar, nesta manhã, esteja com cada pessoa que hoje está assistindo essa transmissão, que a tua mão alcance cada lar, alcance cada família, abençoa, ó Deus, nós te pedimos a cada pessoa, abençoa os casamentos, abençoa os filhos, abençoa os pais, Senhor, abençoa as finanças daqueles que nos ouvem, dos teus servos. Deus eterno, nós te pedimos uma bênção sobre a saúde de cada um, para que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um, restaura a saúde, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor traga liberdade daqueles que estão presos pela preocupação, presos pela ansiedade, presos pelo sofrimento, pela angústia. Senhor, liberta pelo teu poder. Nós oramos para que o Senhor use de misericórdia também para com o nosso país. Senhor, restaura a normalidade do nosso país, repreende as forças do diabo que agem para trazer confusão, contenda e para trazer, Senhor, problemas para o país. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, juntamente com os teus filhos, que o Senhor traga paz para a nossa nação, traga liberdade para pregarmos a tua palavra, traga, Senhor, socorro para os que estão passando por dificuldades. Meu Deus, direciona os que governam, meu Deus, repreende os corruptos, repreende os maus, Senhor, faz, Senhor, prevalecer a justiça e a verdade em nosso país, desmascara tudo que é mal, Senhor, traz à tona tudo que está errado, joga por terra tudo que atrapalha e, meu Deus, abençoa este país para que haja paz, para que haja alegria, para que cada família tenha como se sustentar, como viver, tenha como se alegrar no Senhor. Deus eterno, entregamos nas tuas mãos as igrejas que agora se reúnem em muitos lugares do país e do mundo para celebrar ao Senhor, para divulgar a palavra. Abençoa, Senhor, os líderes, os pastores, os obreiros, missionários, todos aqueles que têm feito a tua obra. Envia socorro, livramento, refúgio, vitória, providência, Senhor. Conceda a cada um dos teus filhos que esteja fortalecido em ti. E nesta manhã, Senhor, traz-nos a tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração e a nossa mente para aprender de ti. Traz revelação, Senhor, para nós. Traz, Senhor Deus, a iluminação do nosso entendimento para conhecermos a grandeza da tua graça, do teu amor e do teu poder. Por tudo isso te agradecemos e te pedimos todas estas coisas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós vamos declarar nessa manhã.
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo. Nessa manhã nós queremos dizer a Ti, Senhor, Tu és o único digno de receber a glória, a honra, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a
vamos ouvir a Tua palavra. Prepara o nosso coração para receber o que Tu tens para nós nessa manhã. Usa o Teu servo como canal de bênçãos, que ele fale o que está no Teu coração nessa manhã e que nós tenhamos na nossa alma o refrigério, que nós sejamos renovados, que nós sejamos, Senhor, levantados por Ti. Em nome de Jesus, que a Tua palavra produza os frutos, Senhor, que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Em dado momento da sua carta à igreja em Éfeso, Paulo, como um pastor dedicado, se preocupava muito com os seus irmãos que estavam ali, aquela igreja que havia nascido a partir da sua pregação, da sua mensagem. Então ele começa a carta que envia aos Efésios, trazendo várias instruções e uma profunda revelação a respeito das coisas de Deus. E em dado momento da sua carta, ele faz esta oração e esta intercessão. Então, o textual da nossa lição está no capítulo 3, versículo 14 e 15, quando ele diz aos Efésios: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo orava pela igreja dos Efésios e disse isso a eles. E a lição nos traz como uma verdade prática para a vida, que nós também devemos interceder por aqueles que são eleitos de Cristo, para que sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão com Deus, e exercitem o amor de Deus. Esta é uma realidade que nós precisamos viver. O texto bíblico de base para a lição está no capítulo 3, no versículo de número 14, até o versículo de número 21, quando diz o texto: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Este é o texto bíblico da lição, que ao longo da semana a lição nos traz diversos textos para meditação. E no texto da segunda-feira, Mateus capítulo 6, Jesus ensina os seus discípulos a orar. E ele inicia esta instrução, dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Paulo fala aos Efésios, ensina, e aqui Jesus também ensinou os seus discípulos a orar, e a nós. O Senhor tem nos ensinado a buscá-lo, a reverenciá-lo, em momentos em que devemos tirar, especialmente para buscar a Deus. Cada um de nós deve desenvolver uma vida íntima e pessoal de comunhão com Deus.
Há os momentos em que devemos estar com a nossa família. Há os momentos que devemos estar com a nossa igreja. Há os momentos em que devemos estar com multidões. Mas o básico e o principal, e a base de toda a vida de oração, é uma vida de intimidade pessoal com Deus, como Jesus ensina aqui. Vai para o teu quarto, para o teu momento secreto, e ali você ora e clama ao Senhor por misericórdia. Na terça-feira nós encontramos Paulo ensinando à igreja dos Filipenses que todas as nossas dificuldades, problemas e petições devem ser conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Como ele diz aqui no capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Em tudo. Seja qual for a dificuldade que eu ou você estejamos vivendo. Seja na área profissional, no trabalho, na empresa, seja na área pessoal, problemas do casamento, problemas familiares, problemas na ordem familiar geral, não importa. Seja qual for a nossa dificuldade, nós temos sido ensinados a buscar no Senhor e na oração, contar ao Senhor as nossas necessidades, porque o Senhor é quem nos ampara e nos sustenta. Na quarta-feira, o apóstolo João nos ensina na sua carta de 1 João capítulo 5. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, o Senhor nos dá esta garantia de que aquilo que nós fazemos dentro da vontade de Deus, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende por sua bondade. Na quinta-feira, Jesus ensinou que nós não devemos usar de vãs repetições na oração. Há algo que muitos conhecem como reza. E isto é uma repetição infinita de um mesmo pedido, que muitas vezes nem sequer é dirigido a Deus. Às vezes é dirigido a homens do passado, coisas que Deus não aprova e condena. Mas o Senhor nos ensina que quando nós orarmos, não devemos usar dessas vãs repetições, porque há alguém que pensa que de tanto se sacrificar, falar e repetir as mesmas coisas vai ser ouvido. Deus não é surdo. A Bíblia diz que Deus não tem seus ouvidos agravados. Pelo contrário, o Senhor tem os ouvidos abertos e atentos à oração daqueles que lhe buscam. Na sexta-feira, o texto traz a Jeremias 33:3, que nos garante resposta de Deus nas nossas necessidades. E ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E por último, no sábado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele age intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis para tornar a nossa oração plenamente eficiente diante do Senhor. E ele diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, ou o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui, dentro da leitura da semana, nós vemos alguns aspectos relacionados à oração. Mas a nossa lição, propriamente dita, nos traz 3 assuntos. O primeiro deles é esse: corroborados com o poder do Espírito. O segundo, arraigados e fundados em amor. E o terceiro, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Esses 3 assuntos nós vamos abordar na lição, e o primeiro deles será corroborados
pelo poder do Espírito. Mas antes disso, nós precisamos lembrar de duas grandes verdades. A primeira, que a oração intercessória, ela está baseada no amor que nós temos uns pelos outros. É muito difícil nós intercedermos por alguém que nós não amamos. E o amor cristão, o amor de Deus, torna muito fácil nós intercedermos pelos irmãos, pela família, por aqueles que precisam, e aqueles que de fato servem ao Senhor, conseguem até mesmo amar os seus inimigos e interceder por eles e clamar por eles. E em segundo lugar, devemos ter o dever de interceder pelos outros em amor. É uma responsabilidade da igreja, dos que servem a Deus, orar e interceder pelas pessoas. Então, corroborados com o poder do Espírito. O versículo de número 16 do texto que nós lemos diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós vemos que Paulo fundamenta a sua oração confiando nas riquezas da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que é mais ou menos assim: Senhor, por causa da grandeza das riquezas da tua glória, da tua misericórdia, é como se ele dissesse, por causa dos tesouros que tu tens para dar, para abençoar todos os que te buscam, essa riqueza da glória é aquilo pelo qual Paulo inicia a oração pelos Efésios. Ele entende perfeitamente que é de Deus que vem a bênção e é de Deus que vem todas as coisas boas. Então, quando ele começa a interceder pelos Efésios, ele o faz na confiança que Deus tem riquezas inesgotáveis para os que o buscam. Então nós aprendemos pela Bíblia, primeiro, que o Senhor Deus, Ele é o Pai da glória. Toda a glória, toda a majestade, tudo que há de bom está no Senhor. E essas riquezas da graça de Deus, elas são abundantes, elas não são mensuráveis. Deus nos abençoou em Cristo, diz a Bíblia, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Estão disponíveis estas riquezas da graça de Deus para aqueles que creem. E é nessa fé que Paulo ora pelos Efésios. Quando nós oramos por alguém, não devemos orar duvidando, mas devemos orar crendo que o Deus da glória, o Deus cujas riquezas da glória são incalculáveis, Ele pode abençoar, Ele abençoa todos que confiam nele. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz para nós muito claramente: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que há de bom, tudo que nós podemos esperar de bom, provém de Deus. E dessa fonte de riqueza, de glória, é que Paulo queria obter bênçãos para os Efésios. Quando nós oramos, seja por nós mesmos, seja por nossa família, é nessa fonte de riqueza inesgotável que nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Nós não devemos colocar confiança em seres humanos. As nossas orações, as nossas petições não devem ser direcionadas a seres humanos. Mesmo os que já foram, mesmo aqueles que em algum momento no passado nós julgamos serem homens santos e dedicados a Deus. Muitos têm dirigido as orações para os discípulos que foram no passado, para outros que foram alencados como algum tipo de líder
ou de intercessor diante de Deus. A Bíblia diz para nós que só há um único mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Por isso, tudo que é bom vem do Senhor. Dando andamento, nós vemos que Paulo, ele diz, ainda fundamentando a sua oração, ele mostra alguns propósitos pelo qual ele orava. E um dos propósitos era que Cristo, além daqueles irmãos de Efésios, fossem fortalecidos com poder. Uma das razões pelas quais Paulo orava também era que Cristo habitasse pela fé no coração daquela igreja, daquele povo. Então Paulo orava pelo fortalecimento com poder no homem interior, fortalecimento pelo Espírito, e orava para que Cristo habitasse no coração daquelas pessoas, porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então Paulo orava por aquela igreja com essas razões. Também orava para que aquela igreja conhecesse o amor de Cristo e para que aquela igreja fosse cheia da plenitude de Deus. Essas 4 razões Paulo usava para orar. Se nós percebermos aqui ao longo da lição, ela nos traz também um entendimento muito interessante. Primeiro, Paulo orava com fé que Deus tinha riquezas inesgotáveis para dar aos que clamavam por ele. Segundo, Paulo orava com propósito. Muitas vezes nós oramos de maneira descoordenada, oramos meio que de qualquer jeito. Mas Paulo orava muito objetivamente. E nós devemos também aprender a orar com objetividade e com propósito. Paulo ensina isso aos Efésios, quando ele diz que havia esses 4 propósitos pelos quais ele orava por aquela igreja, por aquele povo em Éfeso. E ele dizia, era para isso, para que eles fossem fortalecidos com o poder de Deus, para que Cristo habitasse pela fé no coração deles, para que eles conhecessem o amor de Cristo e fossem plenos espiritualmente no seu desenvolvimento de vida espiritual. Paulo tinha esses propósitos muito objetivos na oração. Então, falando um pouco mais detalhadamente sobre cada um desses propósitos, nós vemos aqui que Paulo orava para que a igreja de Éfeso fosse fortalecida com poder. E é muito importante nós que servimos a Deus sermos conduzidos, abastecidos e fortalecidos pelo poder de Deus. Porque não há uma outra maneira de nós suportarmos a luta que temos contra Satanás, contra os princípios deste mundo, contra as forças da nossa própria natureza humana pecaminosa. Portanto, quando nós somos fortalecidos com poder, nós entendemos que o poder que vem para nos ajudar não é nosso, não brota da nossa forma humana de vida. O poder que recebemos é o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito que nos capacita, que nos reveste, que nos abastece. Quando Jesus estava para ser ascendido aos céus, quando estava para subir aos céus, depois de ressuscitado, uma das coisas que ele deixou muito clara aos seus discípulos foi isto: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Mas Jesus estava repetindo a ordem que já havia dado um pouco antes aos discípulos, quando ele disse: ide e ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa virtude do Espírito que ele cita aqui é exatamente o poder do Espírito que nos ajuda a estar fortalecidos. Portanto, devemos entender que o poder que nos garante a vitória não vem de nós,
O poder vem do Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que age em nosso interior, nos capacitando a vencer. Por isso Paulo diz aqui na sua carta, Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque é o Espírito de Deus agindo dentro de nós, que produz pelo menos 3 coisas. Primeiro, a capacidade de perseverar, de resistir, de vencer. Perseverar por quê, irmãos? Porque nós vivemos constantemente sob ataque de Satanás. A Bíblia diz que o diabo anda a nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia nos ensina a vigiar. Jesus muitas vezes repetiu esse ensino a seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, nós lutamos contra Satanás, lutamos contra a nossa natureza humana corrompida, que nos conduz ou que nos puxa para o pecado. E é pelo Espírito de Deus que nós somos fortalecidos para controlar a nossa natureza humana e viver de acordo com a vontade de Deus. Além disso, tem o mundo que nós vivemos, o seu sistema, suas ideias, seus ensinos, que caminham a passos largos para longe da vontade de Deus. E este mundo nos influencia, tende a nos atrair para que nós vivamos de maneira misturada a Ele, de maneira integrada a Ele, e pratiquemos as suas ações, acreditemos nos seus conceitos, vivamos de acordo com os seus princípios, e muitas vezes deixamos de seguir a Deus para obedecer às coisas deste mundo. Portanto, quem nos capacita a vencer é o Espírito Santo. Jesus chegou a dizer que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quem mantém acesa a chama do amor dentro do nosso coração, do amor por Deus, do amor por sua palavra, é o Espírito Santo. Nós devemos viver em comunhão com Deus, devemos buscar fortalecimento do Espírito, devemos orar por isso, devemos nos empenhar em sermos capacitados a perseverar. O Espírito também nos afasta do pecado, porque sem a graça que Deus nos dá, nós sucumbimos diante do pecado. O pecado está todos os dias à porta, ele insiste, engana, faz-nos pensar que as coisas não nos fazem mal. Sempre quer colocar um mas para que você possa ponderar a respeito da vontade de Deus e optar por não segui-la. Mas o Espírito de Deus nos dá força para nos afastarmos do pecado. E Ele também nos dá compreensão espiritual. Compreensão daquilo que é de Deus. A Bíblia diz que só quem entende as coisas de Deus é o Espírito de Deus. E só quem conhece as coisas do homem é o Espírito do homem que está nele. E o Espírito de Deus que está em nós, ele nos revela as coisas de Deus, ele nos mostra. O homem natural, a Bíblia diz, que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Mas para aqueles que são cheios do Espírito, é possível compreender coisas espirituais que estão ocultas aos olhos daqueles que não estão em comunhão com Deus. E esta capacidade de compreender, quem nos dá é o Espírito Santo. Por isso Paulo orava para que aquela igreja fosse fortalecida no poder do Espírito, para viver, estar capacitada a vencer todas as dificuldades que estariam diante deles. Segunda coisa que nós vimos a respeito
da oração de Paulo era que ele pedia a Deus que Jesus habitasse pela fé no coração daquela igreja. E é muito importante que nós entendamos a respeito da presença de Deus em nossa vida. A Bíblia diz para nós, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Há uma promessa de Deus de habitar no coração dos que creem. E você talvez não compreenda isso, porque precisa pedir a Deus esta compreensão que vem do Espírito. Quando o Espírito de Deus ilumina o nosso entendimento, nós entendemos que o Espírito de Deus habita em nós, o Pai habita em nós, Jesus habita em nós pela fé. E a Bíblia diz que quem não tem a habitação do Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele. E alguém pode dizer, mas como pode Deus habitar no coração? E isso é possível, porque não é algo natural, é algo sobrenatural e que Deus garante àqueles que creem nele. E na segunda parte da lição, a Bíblia fala que é importante nós estarmos arraigados e fundados em amor. O que é que Paulo quer dizer com isso? Arraigado significa uma coisa que possui raízes, algo que está plantado. Essa não é uma figura desconhecida dos que leem a Bíblia. A palavra de Deus, em vários momentos, compara o homem fiel a Deus, o homem temente a Deus, o homem que crê em Deus, compara com uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E ele, no texto bíblico, ao longo dos salmos, dos profetas, nós vemos essa comparação muito bem estabelecida. Uma árvore com raízes profundas, raízes que são constantemente alimentadas por uma água que não seca. E quando Paulo fala aos Efésios que eles deveriam estar arraigados e fundados em amor, Paulo está falando de uma igreja cujos alicerces está bem fundamentada no amor de Deus. Os alicerces estão bem presos, bem profundos e bem estruturados. E quando isto acontece, nós então podemos viver uma plenitude de Deus que somente pelo Espírito nós experimentamos. O amor, ele é a mensagem central do Evangelho de Cristo. E é necessário que a igreja de Cristo esteja fundamentada em amor. Agora é importante nós termos ideia correta do que é o amor e do que é o amor de Deus. Porque hoje há muitas coisas e muitas atitudes que têm sido rotuladas como amor e que não são amor. Não são amor de acordo com aquele que é amor, que é o próprio Deus. Então, os homens confundem muitas vezes sentimento humano, boas ações e bons propósitos com amor. Mas o amor vai além dessas coisas. E quando Paulo orava, ele orava para que aquela igreja compreendesse e exercitasse o amor de Deus. Alguém pergunta, mas é preciso compreender o amor? Tem alguma diferença entre um tipo de amor e outro? Existe sim diferença. E é necessário que os que servem a Deus, e era muito importante que todos nós compreendêssemos o que é de fato o amor de Deus e o exercitássemos de forma prática na nossa vida. Então, a respeito do amor, nós podemos ver na Bíblia alguns conceitos. Primeiro, Deus é amor. 1 João 4,8 é muito claro quando diz Deus é amor. E esta expressão é conhecida de maneira geral. Quantos usam essa expressão para justificar seus erros?
e justificar que de alguma maneira vão ser livres da culpa, da condenação ou do juízo, porque não querem se arrepender, mas argumentam sempre que Deus é amor. De fato, Deus é amor, e por ser amor, ele também é justiça, porque o amor não é injusto, o amor é justo e sabe recompensar a cada um de acordo com aquilo que é devido. Portanto, João, na sua carta, nos ensina que Deus é amor. Mateus 22, 40 também nos ensina que o amor é o resumo do que foi ensinado pelos profetas e pela lei de Moisés. O resumo da lei, a síntese da lei é o amor. E um dia alguém perguntou isso para Jesus e Jesus esclareceu. Alguém perguntou: qual é o principal mandamento? Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, todo o resumo dos livros do passado, dos profetas e da lei de Moisés estava no amor. Terceiro, João 13:35. Jesus disse aos seus discípulos que nesta característica o mundo saberia que eles eram discípulos de Cristo, pelo amor com que eles iam amar uns aos outros. Esta é a característica fundamental da igreja que Jesus comprou com seu sangue. A igreja que subirá para o céu com ele. A igreja que extrapola os limites das quatro paredes, ou os limites de denominações. A igreja fiel. Esta igreja é uma igreja fundamentada e arraigada no amor. Quarto lugar, o amor é prova de que somos filhos de Deus. 1 João 4,7 nos diz claramente que nós somos feitos filhos de Deus por amor. Nós amamos a Deus, nós agimos pelo amor de Deus para com os outros, e a presença desse amor em nós nos caracteriza como filhos de Deus. E por fim, de 6 características, eu vou falar a quinta. O amor ele é expresso através de atitudes concretas. 1 João 3,17. Como é que a gente pode olhar alguém passando fome, dizer que ama aquela pessoa e ser incapaz de socorrê-la? O amor se manifesta em ações práticas, em ações concretas. O amor ele não é resumido em palavras. O amor pode ser demonstrado em atitudes, e é esta postura que Deus espera de nós. Por último, o amor é a maior de todas as virtudes. Porque capítulo 13 de Coríntios, no último versículo 13, diz também assim: 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas dessas 3, a maior delas é o amor. A fé, ela será plena quando Jesus vier buscar. Nós atingiremos a plenitude da fé. E também, quando Jesus vier nos buscar, terá se cumprido a nossa esperança. Portanto, a fé, ela se cumprirá na volta de Jesus, e a esperança também, quando nós estivermos com Ele, a nossa esperança será complementada. Mas o amor vai permanecer. Ele já existe, mas permanecerá para sempre. E esta característica Paulo deixa claro, que a maior de todas as virtudes humanas, e que deve ser a virtude fundamental da igreja, é o amor. Há uma intensidade no amor de Cristo. Quando Paulo ora, ele ora para que aquela igreja compreenda essa dimensão. Não é um amor limitado às esferas humanas. Paulo chega a usar uma expressão que denota a grandeza disso. Ele fala que
ele orava para que aqueles homens entendessem a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Conhecessem plenamente esse amor que excede o entendimento. E eles então pudessem ser cheios da plenitude de Deus. Então o amor de Deus, ele vai além da nossa compreensão, e só os que são fortalecidos pelo poder do Espírito podem entender a dimensão desse amor. Por último, a bênção de Deus, que vem em decorrência desta vida dedicada ao Senhor, é o conhecimento das bênçãos de Deus. Ela excede tudo aquilo que nós podemos pensar como seres humanos. Paulo então orava para que aquela igreja ela fosse cheia das bênçãos, da plenitude de Deus. Então vejamos aqui, a bênção de Deus, como diz em Efésios 3:20, ela é infinitamente maior do que tudo que pedimos ou pensamos. Veja o que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que Deus tem para nós excede o entendimento, vai além do pensamento. Se o nosso pensamento pode chegar a um limite, o poder de Deus em nos abençoar supera em muito aquilo que nós podemos imaginar, aquilo que nós podemos pensar. Veja também que sobre essa dimensão de bênção que Deus reserva para nós, 1 Coríntios 2:9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, a bênção de Deus tem uma dimensão maior do que o nosso entendimento pode alcançar. E essa glória que envolve tudo isso, toda a fonte de onde procede essas bênçãos, é o Senhor Deus. E por causa de todas essas bênçãos e desse fortalecimento, deste entendimento e de todas essas promessas, nós só podemos glorificar ao Senhor. Por isso nós vemos aí na última parte das palavras de Paulo, ele dizendo: a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. O coração de Paulo era cheio de gratidão e ele glorificava a Deus. E nós, irmãos, precisamos também reconhecer e dar a devida glória ao Senhor. A Ele seja a glória na igreja, por Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o entendimento do seu propósito, do seu amor, nos fortaleça no poder do seu Espírito e nos dê essas bênçãos que não podem ser medidas, que elas todos os dias nos alcancem e estejam presentes em nossa vida. Glória a Deus por isso. Eu vou convidar os nossos irmãos do louvor para finalizarmos este culto louvando ao Senhor. Está nos ajudando aqui irmão Batista, irmã Cristina, irmã Ravelli, irmão Miguel Neto também está aqui no comando aí das câmeras. E o Senhor Deus, que é o principal, está aqui conosco. Nós louvamos ao Senhor por isso. Eu vou orar, em seguida nós estaremos louvando e encerrando. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos que a tua mão esteja estendida sobre nós para nos dar o pleno conhecimento da tua vontade e o conhecimento do teu grande amor e das bênçãos que o Senhor tem reservado a nós. Nos fortalece, Senhor, no poder do teu Espírito. Fortalece cada um dos teus servos que tem aprendido e buscado a tua palavra. Que sejamos renovados a cada dia, fortalecidos a cada dia, ungidos pelo Senhor. E que a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Nos abençoa, nos dá um dia de paz, um dia de bênção e uma semana de vitória em tua presença.
que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos os servos de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.